Sabe, eu nunca imaginei que seria eu a contar esta história em voz alta. Aos 69 anos, a maioria das pessoas acha que os grandes momentos já ficaram para trás, guardados como fotografias antigas numa gaveta que raramente se abre. Mas alguns momentos, eles não desbotam. Eles queimam, silenciosamente, durante anos. Até que um dia, a chama pega em algo que você nunca esperava. Imagine isto, um salão de baile lotado num hotel grandioso em Bath, Inglaterra. Lustres de cristal brilhando como chuva congelada. O quarteto de cordas tocando algo suave e elegante. O casamento do meu filho. Nosso único filho, Edward. O dia que toda mãe espera. Eu passei meses ajudando a planejar, discretamente, claro. Escolhendo as flores, o menu, até a cor dos guardanapos. Eu estava tão orgulhosa. Meu menino, agora um homem, casando-se com uma moça adorável chamada Clara. E lá estava eu, vestida com meu melhor vestido de seda azul marinho, aquele que guardei quase um ano para comprar. Pérolas no pescoço, as pérolas da minha mãe. Cabelo feito no salão naquela manhã. Eu me sentia bem, eu me sentia linda. Pela primeira vez em muito tempo. Então ele se inclinou. Meu marido, Reginald. 50 anos de casamento e ainda assim, ele conseguia me cortar com um sussurro. Fique lá atrás, Eleanor, ele disse a voz baixa afiada, como uma lâmina deslizando entre costelas. Você vai me envergonhar. Eu congelei. A música continuou. As pessoas riam. Os copos tilintavam. Mas dentro de mim, algo rachou. Não alto. Não dramático. Apenas uma fratura silenciosa, profunda. Como gelo numa lagoa de inverno cedendo sob seu pé. Eu sorri. Claro que sorri. Eu já havia sorrido em situações piores. Dei um passo atrás. Encontrei uma cadeira perto da parede. Sentei. Cruzei as mãos no colo. E observei. Observei enquanto Reginald ficava de pé, alto e orgulhoso ao lado de Edward, apertando mãos, contando piadas, sendo o anfitrião encantador que todos esperavam. Observei os pais de Clara sorrindo para ele como se fosse o pai do ano. Observei meu filho olhar para o pai com a mesma admiração que tinha desde os 5 anos. E eu era a sombra no canto. Aquela que ninguém precisava reconhecer. Mas aqui está o que eles não sabiam. Eu não estava apenas sentada ali. Eu estava lembrando. Antes de continuar, sim, eu sei que você está aqui pela história toda, e prometo, vou contar. Mas se ainda não fez, aperte o botão de inscrever-se lá embaixo. Toque o sininho. Porque o que vem a seguir bem, não é o que ninguém viu chegando. Nem mesmo eu. Meu nome é Eleanor Rosewood. Tenho 69 anos. Moro na mesma casa de pedra nos Cotswolds há 47 anos. Criei um filho. Enterrei uma filha sobre a qual nunca falamos. Cuidei de um jardim que floresce até em novembro. E pela maior parte da minha vida fui a boa esposa. A silenciosa. Aquela que não faz ondas. Mas naquela noite, algo mudou. Deixe-me levar você de volta, não ao casamento, ainda não. Mais longe. Para quando tudo começou. Conheci Reginald em 1972. Eu tinha 21 anos. Trabalhando como datilógrafa no escritório de advocacia em Oxford. Ele tinha 31, um dos sócios júniores. Alto, confiante, com um sorriso que fazia as secretárias corarem. Ele me notou numa terça-feira chuvosa quando lhe trouxe café. Disse que eu tinha olhos gentis. 2 meses depois, pediu-me em casamento numa ponte sobre o Tâmisa. Eu disse sim antes que ele terminasse a frase. Casamos na primavera. Usei o rendado da minha mãe. Ele usou o orgulho como medalha. Todos diziam que éramos perfeitos juntos. E por um tempo fomos. Nosso filho Edward veio 2 anos depois. Um parto difícil. Quase não sobrevivi. Mas quando o colocaram em meus braços, vermelho e gritando, eu soube que faria qualquer coisa por ele. Qualquer coisa. Reginald ficou encantado, no início. Mas bebês choram. Precisam ser alimentados às 3 da manhã. Interrompem jantares importantes. E eu não era mais a garota arrumada e quieta do escritório. Eu estava cansada. Meu cabelo era um caos. Meus vestidos tinham manchas de leite. E Reginald, ele não gostava de bagunça. A primeira vez que ele disse, eu ri. Estávamos numa festa de Natal da firma. Eu havia derramado um pouco de vinho na manga tentando acalmar Edward no canto. Reginald me puxou de lado. Eleanor, controle-se. Você está me envergonhando. Eu ri. Pensei que fosse brincadeira. Não era. Tornou-se um refrão. Em jantares. Na igreja. Em noites de reunião de pais e mestres. Fique quieta, Eleanor. Não fale a menos que lhe falem. Você vai me envergonhar. E eu fiz. Fiquei quieta. Sorri. Aprendi a desaparecer à vista de todos. Mas desaparecer, muda você. Lentamente.
como água desgastando pedra. Quando Edward tinha 10 anos, eu era um fantasma na minha própria casa. Reginald viajava a trabalho. Eu mantinha a casa, cozinhava, limpava, fazia trabalho voluntário na biblioteca. As pessoas diziam: "Oh, Eleanor, você tem tanta sorte. Uma esposa tão dedicada." Dedicada. Era assim que chamavam. Então veio Lily, nossa filha, nascida quando eu tinha 38 anos. Uma surpresa, um milagre, disse o médico. Ela tinha meus olhos. O queixo de Reginald. Era perfeita, mas estava doente. Desde o início. Defeito cardíaco. Cirurgias. Internações. Noites em que dormia em cadeiras de plástico enquanto máquinas apitavam e enfermeiras sussurravam. Reginald vinha quando podia. Mas o trabalho era exigente. Você cuida disso, Eleanor. Você é boa nisso. Eu cuidei. Por 3 anos. Até uma terça-feira de março, as máquinas pararam de apitar. E Lily parou de respirar. Não me lembro de muito depois disso. Apenas o peso dela em meus braços. Tão leve. Leve demais. O funeral foi pequeno. Reginald não chorou. Disse que era pouco masculino. Disse que tínhamos que ser fortes por Edward. Naquela noite ele chegou tarde em casa, cheirando a uísque. Se recomponha, Eleanor. Você está envergonhando a família. Não falei por uma semana. Depois disso fiquei muito boa no silêncio. Edward cresceu. Foi para a universidade. Conheceu Clara. E de repente havia um casamento para planejar. Mergulhei nisso. Precisava de algo para me agarrar. Escolhi o local, o bolo, a música. Até desenhei os convites eu mesma, caligrafia à mão com flores prensadas. Reginald mal notou. Desde que seja elegante, disse. Na noite anterior ao casamento não consegui dormir. Sentei na cozinha com uma xícara de camomila. Olhei para o convite na minha mão. Minha caligrafia. Minhas flores. Meu coração. E pensei, amanhã estarei ao lado do meu filho. Vou sorrir. Vou estar orgulhosa. Mas no dia seguinte, naquele salão de baile, Reginald se inclinou. Fique lá atrás, Eleanor. Você vai me envergonhar. Eu dei um passo atrás. Mas dessa vez, algo era diferente. Enquanto estava sentada ali, observando os brindes, a dança, a alegria, eu senti uma faísca. Pequena, mas real. Porque na minha bolsa, entre lenços e batom, havia uma carta. Não qualquer carta. Uma carta que chegara 3 semanas antes. De um advogado em Londres. Sobre uma herança. De uma tia que eu mal lembrava. Tia Beatrice. Aquela que saiu de casa aos 19 e nunca voltou. Viajou pelo mundo. Nunca se casou. Viveu em Paris, depois Nova York, depois uma vila na Toscana. Ela morreu há 6 meses. Sozinha, disseram. Mas não pobre. A carta dizia que ela deixou tudo para mim. Tudo. Não para Reginald. Não para Edward. Para mim. Eu não contei a ninguém. Ainda não. Precisava ter certeza. Mas enquanto estava sentada naquele canto, vendo meu marido rir com estranhos, vendo meu filho dançar com a noiva, vendo a vida que construí desmoronar sob o peso de uma frase, você vai me envergonhar, eu tomei uma decisão. Eu não ia mais ficar lá atrás. A faísca pegou. E no ano seguinte comecei a planejar. Silenciosamente. Cuidadosamente. Como planejei tudo mais na minha vida. Mas dessa vez não era para ninguém mais. Dessa vez era para mim. Imagine isso. Uma cama estreita de ferro num quarto ensolarado acima de uma padaria florentina, os sinos de Santa Croce ainda ecoando nos seus ouvidos. E uma mulher de 69 anos olhando para o teto, se perguntando se o coração ainda pode disparar. Era eu, na manhã depois de deixar tudo para trás. Comecei devagar. Pegava o trem para Londres uma vez por mês. Encontrava o advogado Sr. Argreaves no escritório empoeirado dele perto do Strand. Ele usava óculos de meia-lua e cheirava a tabaco de cachimbo. A cada visita, deslizava outra pasta sobre a mesa. Extratos bancários, escrituras de propriedades, uma lista de quadros Monet e Renoir, um esboço pequeno de Picasso que a tia Beatrice comprará em Paris por uma bagatela. Números que me faziam a cabeça girar. Senhora Rosewood, disse ele numa tarde, empurrando um livro-caixa na minha direção, sua tia era pouco convencional. Nunca confiou totalmente nos bancos. Muito disso está em contas offshore, paraísos fiscais. Perfeitamente legal, mas complicado. Assenti. Anotei com minha letra caprichada. Fiz perguntas que nunca usara antes. O que era um traste? Como transferir ativos sem alertar um cônjuge? Poderia vender o vinhedo sem visitá-lo antes? O Sr. Argreaves sorriu. Você aprende rápido, senhora. Sorri de volta. Por dentro, eu tremia.
Em casa, Reginald não notou nada. Estava ocupado com o Rotary Club, o handicap de golfe, os novos vizinhos que o convidaram para a festa de Natal. Use a gravata verde e eu dizia. Realça seus olhos. Ele resmungava, beijava minha bochecha e saía. Eu via a porta se fechar e sentia nada. Nem raiva. Nem tristeza. Apenas um espaço vasto e silencioso onde algo novo crescia. Vendi o broche primeiro. Uma peça de safira que Beatrice usará numa foto de 1956, ela num vestido tomaraquicaia, piteira na mão, rindo num café em Saint-Germain. Levei a um joalheiro em Cheltenham. O homem examinou sob a lupa, soltou um assovio baixo. Ouro 18 quilates. Pedra impecável. 10.000 no mínimo. Peguei o cheque. Abri uma conta em outro banco. Só meu nome. A atendente, uma garota com mechas rosa no cabelo, perguntou se eu queria um cartão de débito. Disse que sim. Ela me entregou como se fosse uma chave. À noite, lia o diário de Beatrice à luz de abajur. A caligrafia dela era cheia de curvas e inclinações, cheia de vida. Paris, 1962. Esta noite dancei com um homem que não sabia meu sobrenome. Ele beijou meu pescoço sob a Torre Eiffel. Deixei. Por que não? A vida é curta demais para arrependimentos que a gente escolhe. Rastreava as palavras com o dedo. Me perguntava como era se sentir tão livre. Edward ligava todo domingo. Mãe, você parece diferente. Mais leve. Eu ria. Deve ser o chá novo. Ele contava da gravidez de Clara. Acabaram de descobrir que era menina. Estamos pensando em chamá-la Lily, disse baixinho. Minha garganta fechou. Consegui dizer, que lindo, querido. Não contei que já reservaram um apartamento em Florença por 6 meses. Pago integralmente. Não reembolsável. O vinhedo veio em seguida. 10 hectares no Chianti. Olivais. Uma casa de pedra com telhas de terracota rachadas. O gerente Luca mandou fotos por e-mail. Videiras carregadas de Sangiovese. Uma cozinha com lareira grande o bastante para ficar de pé dentro. Imprimi. Guardei no diário. Reginald encontrou uma vez. Franziu a testa. Que é isso? Disse, ideias de jardinagem. Ele deu de ombros. Voltou ao jornal. Aprendi italiano online. Duolingo às 2 da manhã. A coruja vibrava quando eu mantinha a sequência. Buongiorno. Grazie. Vi no rosto. Palavras simples. Mas cada uma parecia um passo longe da mulher que passará 47 anos passando camisas dele. Depois veio o apartamento de cobertura. Manhattan. Vista para o Central Park. Beatrice comprará nos anos 80, morará lá de vez em quando. A corretora, uma mulher enérgica chamada Diane, mandou um tour em vídeo. Pisos de mármore. Janelas do chão ao teto. Um terraço onde Beatrice cultivara rosas em vasos. Está vazio há 2 anos, disse Diane. Precisa de amor. Transferi as taxas de manutenção. Não contei a ninguém. O diário tinha uma última entrada, datada 3 dias antes de Beatrice morrer. Para quem ler isto, não espere permissão. O mundo não dá. Tome a vida que quer. Queime o resto. Fechei o livro. Olhei a mala no canto. Mais um mês. Comecei a deixar pistas. Pequenas. Um guia de viagem da Toscana na mesinha de centro. Um livro de frases no banheiro. Reginald passava por cima como se fosse em poeira. O chá de bebê de Edward foi em junho. Clara brilhava. Assei bolo de limão. Usei um vestido florido que comprará sem pedir opinião a ninguém. Reginald ergueu a sobrancelha. Vai a algum lugar? Sorri. Só quis cor. Naquela noite arrumei a mala. Uma mala só. O vestido azul marinho do casamento, dobrado com cuidado. As pérolas da mãe. O diário de Beatrice. Uma foto da Lily, aos 2 anos, rindo numa piscininha. Nada mais. Escrevi o bilhete na mesa da cozinha. A mesma mesa onde alimentara bebês, corrigir a lição de casa do Edward, chorara com contas de hospital. Minha mão não tremeu. Reginald. Fiquei nas sombras por 47 anos. Não fico mais. Não estou te envergonhando. Estou envergonhando a mim mesma ficando. Não me procure. Eleanor. Deixei sob o saleiro. O lugar favorito dele. A aurora era rosa sobre as colinas. Tranquei a porta. Empurrei a chave pela caixa de correio. Caminhei até a estação. O trem para Londres estava silencioso. Sentei à janela. Vi os Cotswolds passarem, sebes, ovelhas, muros de pedra mais velhos que meu casamento. Em Paddington comprei café. Café de verdade. Não o solúvel que Reginald exigia. Queimou minha língua. Sorri. O voo para Florença foi tranquilo. Dormi. Sonhei com Lily correndo entre as videiras, o riso ecoando entre as fileiras. Luca me encontrou no aeroporto.
alto, queimado de sol, olhos gentis e sorriso torto. Signora Rosewood? Benvenuta. Pegou minha mala. Dirigiu por estradas ladeadas de ciprestes até a casa de campo. O ar cheirava a terra e uvas. A casa era tudo que as fotos prometiam. Andei pelos quartos que cheiravam a lavanda e madeira antiga. Encontrei os quadros de Beatrice nas paredes. Os livros dela nas prateleiras. A vida dela, esperando. Na primeira noite sentei no terraço. Bebi vinho do vinhedo. Vi o sol afundar atrás das colinas. O céu ficou da cor do broche de safira. Ergui o copo. Para você, Beatrice. E para mim. A vingança não foi barulhenta. Sem cenas. Sem gritos. Apenas ausência. Uma vida retomada. Mas Edward, Edward. Ligou 3 dias depois. Voz embargada. Mãe? Onde você está? Contei a verdade. Não tudo. Mas o bastante. E Reginald? Escreveu uma vez. Uma carta rígida. Isso é infantil. Volte para casa. Não respondi. Em vez disso, plantei rosas no terraço. Vermelhas. Como as de Manhattan. Luca me ensinou a podar videiras. A mãe dele, Sofia, me ensinou a fazer massa. Ri mais num mês que em 10 anos. Veio a ligação de Diane. Eleanor tem uma oferta pelo apartamento. À vista. Acima do pedido. Voei para Nova York. Fiquei no terraço. Olhei o Central Park estendido como um edredom verde. Assinei os papéis. O dinheiro foi para minha conta. Meu nome. Meu futuro. De volta a Florença comecei a escrever. Não um diário. Um livro. Sobre uma mulher que desapareceu aos 69 e se encontrou na luz. Edward visitou em setembro. Trouxe Clara e o bebê Lily embrulhada em rosa. Tinha meus olhos. Sentamos sob a oliveira. Ele chorou. Segurei-o como quando era pequeno. Desculpe, mãe. Por não ter visto. Beijei sua testa. Você vê agora. Reginald nunca veio. Soube que vendeu a casa. Mudou-se para um apartamento em Shelton. Joga bridge às terças. Não sinto falta dele. Algumas noites caminho pelas fileiras do vinhedo. Toco as uvas. Sinto a terra sob os pés. 69 indo para 30. O livro está quase pronto. Título Ficar nas Sombras. Irônico, não é? E a vingança? É esta. Uma vida tão cheia, tão brilhante que o passado não projeta sombra. Mas há um capítulo a mais. Um que não contei a ninguém. Começa com uma carta que recebi na semana passada. De uma galeria em Londres. Sobre um quadro. O favorito de Beatrice. Aquele que ela dizia valer mais que o vinhedo. Querem expô-lo. Comigo como proprietária. Ainda não decidi. Mas decidirei. Porque agora eu escolho. Imagine uma noite outonal fresca em Florença. A vinha banhada em luz dourada, e eu, Eleanor Rosewood, 69 anos, quase 70. Parada na beira do meu novo mundo, segurando uma carta que poderia mudar tudo de novo. A galeria em Londres foi insistente. 3 e-mails. 2 ligações. Por fim, uma nota manuscrita em papel creme grosso. Cara senhora Rosewood, começava, o quadro que você herdou, Mulher de Vermelho, de uma amiga antiga da Beatrice, uma estrela em ascensão nos anos 1960. Foi autenticado. Vale bem, vamos conversar pessoalmente. Voei para Londres. Não a mulher assustada que outrora pegava trens em segredo, mas uma mulher que agora viajava com um passaporte cheio de carimbos e um coração repleto de histórias. Usei um casaco escarlate, ousado como as rosas no meu terraço. O Sr. Argriaves me encontrou na galeria, os olhos arregalados atrás daqueles óculos. O quadro pendia sob luzes suaves. Uma mulher de vestido vermelho, em pé numa vinha, de costas para o espectador, cabelo solto ao vento. Beatrice posara para ele em 1965. O artista Mateu a amava. Ela nunca disse sim, mas guardou o quadro. 7 dígitos, sussurrou o curador. Possivelmente 8 em leilão. Não pisquei. Aprendi que números já não me assustam. Mas não era sobre o dinheiro. Não mais. Eu disse, vou emprestar. Por 1 ano. Depois volta para casa. Casa. Florença. A fazenda. A vida que construí das cinzas. Edward veio no Natal. Clara também. A pequena Lily, agora andando, tagarelando em 2 línguas, corria atrás das galinhas no quintal enquanto Luca grelhava castanhas. Reginald mandou um cartão. Rígido. Formal. Saudações de temporada. Sorri. Queimei na lareira. A primavera trouxe o lançamento do livro. Fique no fundo. Publicado com meu nome. Não Eleanor Rosewood, esposa. Apenas Eleanor. A capa, uma mulher saindo da sombra para a luz do sol. Minha silhueta. A leitura foi embate. O mesmo hotel.
O mesmo salão de baile. Fiquei onde outrora me sentara no canto. Usei o vestido de seda azul marinho, agora alterado, mais curto, mais vivo. O salão estava lotado. Mulheres da minha idade. Algumas mais velhas, algumas mais jovens, todas com histórias nos olhos. Li o primeiro capítulo. O casamento. O sussurro. A rachadura. Depois fechei o livro. Olhem ao redor, eu disse. Cada uma de vocês já foi mandada ficar no fundo. Calar-se. Não envergonhar. Mas eis a verdade. A única vergonha é permanecer pequena quando a alma grita para crescer. Os aplausos começaram suaves. Depois trovejaram. Uma mulher na primeira fila levantou-se. Depois outra. Logo o salão inteiro estava de pé. Depois vieram até mim. Uma a uma. Deixei meu marido no mês passado. Comecei a pintar de novo. Contei à minha filha a verdade sobre o pai dela. Abracei-as. Chorei com elas. Senti a mão de Beatrice no meu ombro. O verão chegou. A vinha floresceu. Contratei a sobrinha da Sofia para ajudar na colheita. Fizemos vinho. Engarrafamos. Rotulamos luz de Eleanor. A primeira caixa esgotou em uma semana. Edward ligou. Mãe, tem um artigo. No The Times. Sobre você. Sobre o livro. O quadro. Estão te chamando de a viúva do Renascimento. Ri. Não sou viúva. Estou viva. E estava. Voei para Nova York em setembro. O apartamento de cobertura foi vendido. Guardei uma coisa, um pequeno esboço que Beatrice fez de Lily, não minha filha, mas uma menina com os mesmos olhos. Pendurei no corredor da fazenda. Outubro de novo. Meu 70º aniversário. Luca organizou uma festa. Mesas compridas sob as oliveiras. Lanternas nas árvores. A massa da Sofia. Meu vinho. Edward e Clara. A pequena Lily, agora correndo atrás de vagalumes. Até o Sr. Argriaves voou gravata torta, sorrindo. Levantei-me para falar. O sol se punha, pintando as colinas de rosa e ouro. 70 anos, eu disse. E aprendi isto: vingança não é ferir quem te feriu. É curar quem foi ferido. É escolher a alegria tão ferozmente que o passado não te toque. Ergui o copo. A Beatrice. A Lily. A toda mulher que mandaram ficar no fundo, e que deu um passo à frente mesmo assim. Eles gritaram. Luca beijou minha bochecha. Edward me abraçou tão forte que mal respirei. Mais tarde, sozinha no terraço, abri o diário da Beatrice. Uma última página em branco. Escrevi. Pensei que fugia. Mas corria ao encontro. Ao encontro da luz. Da vida. De mim. E a encontrei. Esperando. Sempre. Fechei o livro. Olhei as estrelas. Senti o peso de 70 anos e a leveza de 1000 amanhãs. O quadro voltou de Londres. Pendurei acima da lareira. A mulher de vermelho de costas entrando nas videiras. Toda manhã paro diante dele. Toco a moldura. E sussurro. Obrigada. Porque está é a vingança. Não a ruína dele. Minha ascensão. Não o silêncio dele. Minha canção. Não a sombra dele. Meu sol. E se você está ouvindo, se é a mulher no canto, a que cruza as mãos, sorrindo apesar da dor, escute. Nunca é tarde. Saia. Dê um passo à frente. Entre na luz. O mundo espera. E você também. Se esta história te tocou, se te fez sentir vista, ouvida e esperançosa, faça um favor. Curta este vídeo. Deixe um comentário. Conte seu momento. Aquele em que decidiu basta. E se ainda não fez, inscreva-se. Porque há mais histórias. Mais mulheres. Mais luz. Esta é Eleanor Rosewood desligando de Florença. Mas na verdade, estou só começando.